Boa tarde, meu nome é Nayane, sou estudante do nono período de Direito, estou pagando a matéria de execução dada pelo professor Carlos Bermudes e o trabalho a gente vai relatar sobre, foi um resumo crítico sobre o ensaio sobre o processo de execução e o cumprimento de sentença com bases de importação e exportação no transporte de técnicas processuais com o autor Rodrigo Mazei, que fez pós-doutorado pela UFES e doutorado pela Vastes. E o trabalho em si, que já está até aqui acostado aqui em tela, ele trouxe o escopo principal, a análise da possibilidade do transporte de técnicas processuais, delimitando as suas em duas fases, de execução, bem como de cumprimento de sentença, que são coisas diferentes no âmbito do processo da execução, né? Demonstrando as técnicas são influenciadoras que servem como norte. As técnicas envolvendo a sentença e a execução do processo trazem técnicas delas si só. No caso, os autores de princípio demonstraram uma preocupação a destrinchar e delimitar o artigo 771 do Código de Processo de 2015. Com isso, eles fixaram os limites do mencionado artigo, como também expõem requisitos por ele taxado. Entretanto, nota-se uma crítica certeira, também ao mesmo artigo citado, que é o 771, devido à possibilidade de diversas interpretações e compensações subjetivas em ambas as partes por todos. É evidente e a obscuridade do artigo 771 também vale lembrar, trazendo em suas entrelinhas e no seu duplo sentido a previsão legal do artigo do Código, que é anteriormente previsto. Ou seja, o artigo 771 de 2015, ele trouxe com ele um duplo sentido, onde você pode ter mais de uma interpretação do dispositivo. Porém, mesmo com a impressão dos autores concordam que o artigo trouxe uma amplificação dos artigos 596 e 475-E. Vamos lá. O 558, o dispositivo traz que aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento. O 475, por sua vez, fala que aplica-se subsidiariamente ao cumprimento de sentença no que couber as normas que regem o processo de execução no título extrajudicial. E o artigo 771, que é o mencionado por ter o duplo sentido, ele também é um artigo muito confuso, porque fala: este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se também no que couber. Ou seja, ele é extrajudicial e ele se aplica no que ele couber. Aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como os efeitos dos atos ou fatos processuais a que ele atribui força executiva. No seu parágrafo único, ele ainda fala que aplicam-se subsidiariamente a execução às disposições do livro 1 da parte especial. Duplo sentido já ficou claro aqui. Como pode ser observada a existência do título, é a prova mínima e necessária ao ensejo da ação. Apesar disso, é mera apresentação do título. Não garante a certeza do processo de execução. Isso porque, como pontua Didier, a execução pode ser provisória. Acerca da parte final do caput, no entanto, Didier ressalva que a parte final do caput 771 não sugere que seja possível a atividade executiva sem título, como se poderia presumir em primeiro olhar. Afinal, só admite que aplica a normatização do processo de execução aos efeitos dos atos e fatos aos quais se tenham conferido eficácia executiva. O âmbito, pois,
substancialmente como títulos executivos. Já exposto no Código de Processo Penal de 2015, inovou a relação ao Código Penal de 73, ao diferenciar o processo de execução de títulos judiciais do processo de execução de títulos extrajudiciais. O passo que devemos ir primeiramente é então se conhecido como cumprimento de sentença, enquanto o segundo passo a ser regulado pelas normas atribuídas ao processo de execução propriamente dito. É definido então pelo artigo 784 do novo Código de Processo Civil que o título dos executivos extrajudiciais traz aí também vários incisos que regulamenta sobre o mesmo fato. Sem mais delongas, no entanto, apesar da diferenciação, o parágrafo único visa reforçar a aplicabilidade subsidiária da parte especial do novo Código de Processo Civil de 2015. Isso é do processo de conhecimento e de cumprimento de sentença, ficando bem claro. Contudo, mais previsões de aplicação subsidiárias ao processo de execução. Nesse âmbito, os autores afirmam que, através da divergência existente no artigo, o transporte das técnicas processuais poderiam sofrer variações a partir do ponto da base de importação ou exportação respectiva, pois a expressão no couber do caput 771 do novo Código de Processo Civil não se convergem com a perfeição da noção de aplicação subsidiária do parágrafo único do mesmo dispositivo. Como eu já tinha falado acima, o artigo traz duplo sentido da norma. No entanto, mesmo que tenha tido uma aplicação do novo Código de Processo Civil comparando ao antigo, já revogado, os autores criticam certeiramente acerca da escassez do artigo 771. Por não conseguir abranger toda a capacidade e não expor sua potencialidade, pois realmente o artigo 771 deve ser visto como uma verdadeira válvula de comunicação, sendo responsável diretamente pelo transporte de técnicas. Vamos lá, vamos por final, né? Porque já ficamos muito extenso a apresentação em si. Através das hipóteses de transporte das técnicas especiais, em que o exame com partilhidade é mais complexo, nota-se a ideia já antecipada de que todas aquelas postadas no procedimento padrão terão mais facilidade em transitar, pois são figuras com desenho de faixa influencia do direito material, né? Contudo, os autores identificam que, de modo diferente, as técnicas processuais presentes no âmbito dos procedimentos especiais poderão ser a arquitetura forjada pelo seu direito material, influenciando-se, inclusive, com graus de intensidade, significando que o transporte das técnicas processuais previstas no procedimento padrão é muito mais fluido do que ocorre com as técnicas processuais inseridas em procedimentos especiais, pois essas se sujeitam a graus de especialidade a partir do direito material. De forma que no capítulo 5, já identificada a falta de transporte de técnicas, os autores ainda expõem o preenchimento dessa falta através de uma aplicação subsidiária. Mesmo que melhorado, o Código de 2015 evidencia resquícios do Código de 73. Nem tudo pode ser mudado assim claramente. Precisou e faltou técnicas precisas. Faltou escrever ali leis completas e não para ficar, depois de muito tempo, sentindo falta daquilo, vindo com uma normativa para complementar ela, né? Ele não abre mão do detalhamento de procedimentos e a apresentação de técnicas processuais de natureza padrão especial,
O CPC trabalha com noções flexibilizadas e, atipicidade procedimental. Ou seja, o Código de 2015 e o Código de 73 têm essa noção básica. Os dois trazem a flexibilização da norma. Os autores com firmeza e sabedoria trazem uma nova nomenclatura, que é a aplicação subsidiária, trazendo consigo a aplicação interativa. Eles acertam que nessa indicação, por si mais completa, tal expressão apresenta o diálogo mútuo e recíproco no translado e técnicas processuais. O autor deixa bem claro e ainda trouxeram as definições certeiras desse momento de limitação do artigo 771 e passando pelos capítulos com destreza, renomeando muito bem a aplicação subsidiária em aplicação interativa, por entender ser mais completa e efetiva no caso. E aí fica as referências. O trabalho, então, falou sobre a duplicidade do artigo e como 771 e como o Código de 2015 trouxe mais flexibilização, mesmo flexibilização que o antigo código não tinha. Espero ter ficado bem claro e obrigada.